hoje pela manhã, ou de madrugada, ou ontem à noite. Os que leem, que fazem a leitura, o ofício das leituras, não sei se existe alguém aqui que faz o ofício das leituras, mas todo padre, todo religioso deve fazer o ofício das leituras. E, portanto, lá nós temos a segunda leitura, que é um dos sermões de Santo Agostinho, de Santo Antônio, E uma frase belíssima. Vamos ver se vocês têm na cabeça essa frase de Santo Antônio, sermão do dia da festa dele. Qual é essa frase? Agora que a porca torce o rabo. Até agora eu parecia tudo tranquilo, né? Eu não vai dizer, eu não leio o ofício de leitura, não tenho nada a ver com isso, não sei o que o está querendo com isso. E de repente eu perguntei aquela frase. Que frase é? Cessem o quê? Cessem os discursos, falem as obras. Isso, Santo Antônio. Uma frase tão bela. Cessem os discursos sobre o amor, a partilha, a solidariedade. E nós poderíamos falar tantas e tantas coisas. Cessem os discursos, não a palavra, essa palavra de Deus, que é o Evangelho, que fala do amor e que nos toca. Não é essa palavra de Deus que toca o nosso coração, trazendo essa mensagem que nos leva à partilha, à solidariedade. Não. Mas quantos é que fazem belíssimos discursos sobre essas realidades? Então, o tempo também de Santo Antônio. Naquele tempo não existia ao menos uma classe de pessoas que gostava de discursar. Mas hoje existe. E que gosta de estar num palanque falando, vou dar ao povo isto, partilhar, na verdade, eu não conheço ninguém. Só conhece alguém assim? Pois bem, Santo Antônio estava constantemente também ouvindo isso, porque ele virou e disse: cessem os discursos, falem as obras. E, portanto, se a palavra de Deus tocou o coração, se o amor de Deus invadiu a nossa vida, nós vamos o quê? Praticar essa palavra. Nós vamos vivê-la e teremos então um testemunho, as obras que praticamos. É isso que ele quer. E uma das obras tão belas de Santo Antônio, qual foi? Que ele viveu, ele não só pregou, não só falou essa frase, mas ele a viveu. Como? E agora é mais fácil. Todos vocês, eu creio que hoje trouxeram alguma coisa para lembrar este fato. O que foi? O pãozinho de Santo Antônio. Pãozinho de Santo Antônio. Que representa, significa aquele gesto dadivoso, generoso de Santo Antônio. Indo aos pobres, àqueles que nada têm, aos que passam fome. E a palavra do Evangelho: dai de comer aos que nada têm, aos que estão famintos, que passam fome, os que estão nus, vestidos. É o Evangelho que nos diz tudo isso. Palavra do Evangelho. Não fazer discursos sobre isso, mas viver. As obras falem. E aí, Santo Antônio, ele ia aos pobres, aos necessitados. Por isso, quando nós abençoarmos esses pães, o que significam? Significam que esses pães não é para que você pegue o pão e logo já põe lá no quarto. Também nem é possível. Mas vocês tenham no coração que este pão abençoado está lhe dizendo para eu devo partilhar o pão com os meus irmãos e irmãs. Que eu possa ir àqueles que nada têm para dar algo. Havia um costume antigo, não sei se vocês se lembram, eu me lembro de minha mãe que falava sobre isso. Minha avó também.
pãozinho de Santo Antônio, vamos colocar